Eu gosto de super. É meio mórbido assim, né? Tu gostar de ficar agoniado pra falar de tudo, mas a gente aprende. Era muito triste no começo de super pra mim, eu ficava muito triste porque eu não conseguia terminar as coisas, eu queria falar com calma do fenômeno, bateu o sinal, meu Deus, né? E a coisa ia se acumulando, aí eu aprendi, não, tem que ficar relax, não adianta. Átomo! Vai, cara! Átomo! O que tem dentro do núcleo? Tiveram aula de química agora há pouco. Aí ela só lá, gigantesco. Sim, onde moram o desenho mais idiota do mundo para representar um átomo. Nada a ver com átomo. Átomo, vamos brincar de átomo, tá vendo ali? Bem pequenininho, ali, branquinho. Vocês aí atrás não vão ver. Não vão ver porque o núcleo aqui é muito pequeno, ali. É muito pequeno aquele núcleo. Ali naquele núcleo tem prótons. Se o núcleo é aquela coisa ali que a galera de trás não vai enxergar, que é uma poeira muito pequena, a eletrosfera nem cabe na sala. Então tu imagina, isso aqui está tudo deformado. Não daria para ver o núcleo se a eletrosfera fosse assim pequenininha. E se o núcleo for assim pequenininho, a eletrosfera é muito grande e não cabe na sala. Que loucura! Ou seja, eu estou querendo te dizer que o átomo é um grande vazio. A parte onde a massa está concentrada, que é o núcleo com prótons e nêutrons, é um nada dentro do átomo. Então a parte grande é a eletrosfera. Quando eu faço esse desenho, dá a sensação de que o átomo está parado. Outra coisa absurda. O elétron gira em altíssima velocidade em volta do núcleo atômico. Ou seja, o átomo é um sujeito vibrante, lembra? E essa vibração tem a ver com a agitação térmica, com a temperatura. Átomo quente, átomo esfriando, quase 0 Kelvin. Ainda dá uma vibradinha, lembra? Nunca dá para chegar no 0 Kelvin, né? Certo? Beleza? E já dá para começar a entender por que dilata, né? Porque elétron mais agitado vai girar mais rápido e vai ocupar uma região maior em volta do núcleo atômico. Já estamos conectando com dilatometria. Legal. Ou seja, a melhor maneira de entender um átomo, imaginar um centro para essa esfera, se for um átomo de hidrogênio, por exemplo, daria para simular próximo de uma esfera. Imaginar um ponto para essa esfera onde estaria o núcleo e imaginar algo invisível ali em volta. Então se tu fosse tentar chegar no núcleo, tu ia bateu nessa coisa invisível que é a eletrosfera e que vibra. Show de bola. Bom, tendo a noção do que é o átomo, já podemos lembrar que lá no núcleo, onde tem prótons e nêutrons, prótons são positivo e nêutron, neutro. Não pode mais falar negativo, né? Neutro, ele está neutro. Positivo, próton. Então os elétrons, geralmente 2 em cada orbital, não é isso? Se for orbital do tipo simplesinho, né? Um girando de um sentido, outro girando no outro sentido. Show de bola. Quer dizer que para um átomo poder ser chamado de neutro, o que tem que acontecer nele, já que nós sabemos que elétrons e prótons têm o mesmo módulo de carga, a carga elementar? Tem que ser o mesmo número de prótons e elétrons, é claro, para um átomo ser dito positivamente carregado. Claro que tem que ter mais próton que elétron, que é negativo, negativamente carregado. Mais elétrons, número de prótons menor que o número de elétrons. O aluno, às vezes, bem treinado, ele olha para isso e pensa, babaca, isso eu sabia. Mas não é isso, cara. O medo é uma pegadinha muito triste. O cara chega e fala assim, corpo neutro é aquele que não tem carga. O leigo faz todo sentido. Se ele está neutro, não tem carga, pô. Mas tu tem que lembrar que a natureza é carga. Tu é carga. O prédio é feito de carga. O mundo é feito de carga elétrica. Até as estrelas de nêutron são feitas de cargas elétricas. Lembra? Dentro do nêutron tem quarks que tem carga. Então, a natureza é feita de carga elétrica. Tudo é carga. Quando a gente diz que o cara é neutro, não quer dizer que ele não tenha carga. Só quer dizer que empatou o positivo com o negativo. Por isso que eu gosto de citar isso. Para manter isso bem vivo na tua cabeça, para não cair na pegadinha que ele provavelmente vai fazer de novo. Tem vezes que ele faz, tem vezes que não faz um tempinho que ele já não pega esse tipo de coisinha, e às vezes a gente fica na mão com essas coisas simples aí. Corpo neutro, entupido de carga está. Só que é mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Aliás, alguém lembra o valor da carga de um próton, da carga de um elétron? Isso, 1.6 vezes 10. Pá, olha que número minúsculo. Mas não se esqueçam, 1 coulomb é carga pra caramba. Por isso que, via de regra, nós trabalhamos com milicoulomb, microcoulomb. O que é micro? É exatamente 6, é isso aí. Já que nós sabemos o valor da carga de um próton ou de um elétron, só decido mais ou menos, né? Dá para calcular a quantidade total de carga em um corpo. Porém, como nós nunca vimos essas cargas, nós só pensamos sobre ela,
Vocês já estão numa idade que já consegue abstrair, já consegue pensar em algo que não existe e raciocinar sobre esse algo que não existe. Mas muitos ainda ficam desconfortáveis com essas coisas. Por isso vamos pensar em algo palpável primeiro. Quero calcular o preço das balas da padaria, lembra? Pega o número de balas que tu comprou e multiplica pelo preço de cada maldita bala. Cara, isso é tão óbvio que dá raiva. Por que será que às vezes o nosso cérebro trava na hora de calcular a quantidade de carga? Acredito eu porque a gente não enxerga essas coisas, o cérebro fica inseguro de entender o que está acontecendo. É pegar o número de cargas em excesso, porque quando está igual, ó, dá zero. Então tu pega o número de partículas em excesso e multiplica pela carga elementar, é igual, cara. O preço é o número das coisas vezes o preço de cada coisa. É simples assim, é a mesma matemática. Claro que tem que manjar de potência de 10. Ou potências, né? Multiplicação de potência da mesma base. Soma os expoentes de divisão. Diminui os expoentes potência de potência. Multiplica os expoentes raiz enésima de A elevado a M. Raiz enésima de A elevado a M. A na M sobre N, né? Uma propriedade, claro, essa aí é muito rara do cara precisar, galera, para fazer esse tipo de conta, mas não custa já aproveitar e dar. Legal. Show de bola. Então cancela as balas, cancela, é isso aqui, é bem simplesinho. Poderia já parar a aula aqui e fazer um monte de exercício. Uma fórmula boba como essa pode dar trabalho às vezes. Se o cara quiser encrencar no exercício, ele vai conseguir deixar o exercício difícil. Aí agora também dou uma dica importante. Tu tem que ver qual é o teu clima agora. Cara, eu tô fera nas básicas, eu tô matando bem as questões básicas, dá pra começar a arriscar umas mais difíceis agora no final. Também permitindo que tu fique confuso e que isso não vai te descabelar. Meu Deus, aquela questão eu não digeri. Ai meu Deus, aquela questão eu não consegui digerir, vai cair, vai cair. Não viaja. Relaxa. Não vai ser uma questão não entendida que vai tirar a tua vaga, não é isso. Ah não, professor, eu estou com muita dificuldade na física básica ainda. Até as básicas eu me enrolo. Então não encosta em questão difícil. Isso só vai fritar a tua cabeça e não vai te ajudar nada. Te dedica às básicas para pelo menos tu conseguir matar as básicas. Não se esqueçam. A UDESC, se não me engano, são 14 ou 15 questões, né? 14 questões. Lá tu espera umas 4 difíceis. Mas 4 difíceis, mais 10 não são tão difíceis. Não fica procurando questão difícil toda hora, porque às vezes uma questão boba tu não faz porque... Não, tá muito fácil. Tá muito fácil. Não, isso aqui eu não vou instalar. Então cuidado com isso, não se esqueçam disso. Muito carinho. Só vai fazer agora a questão top quem está bem na foto. Quem está ainda fraquinho na física, te dedica às fáceis, que a maioria é fácil. Poucas são difíceis. Cuidado com isso. Já que nós sabemos calcular quantidade de carga elétrica, podemos descobrir como é que faz essas cargas se acumular no corpo. Ou seja, como é que eu pego um cara que é neutro e deixo ele um cara eletrizado. Processos de eletrização. São só 3 os processos. Alguém lembra o atrito? Pode ser. Lã com vidro, por exemplo. Atrita, né, galera? Pega 2 caras que estão neutros e esfrega. Não vai pegar lã com lã porque não vai adiantar. Ou seja, né, tu tem materiais com o mesmo tesão por elétron. Um não vai roubar elétron do outro. Pode até roubar um elétron, mas depois já devolve. Aí o outro pega e devolve. Então não adianta, tu vai esfregar um material diferente do outro. Tu pode esfregar, por exemplo, como a colega falou, lã e plástico. Aí a lã vai ter uma eletronegatividade, o plástico outra. Quem tiver mais tesão por elétron, rouba elétron do cara que gruda menos os seus elétrons. Se um cara perdeu elétron, ficou positivo, o outro ganha os elétrons e fica negativo. Sinais opostos. Se um perdeu 5 elétrons, o outro ganhou 5. Quer dizer que o M na hora de calcular a carga é o mesmo. Mesmo módulo e sinais opostos. Os corpos adquirem cargas com mesmo módulo e sinais opostos. Beleza? Eu fiz um comentário a mais no 3B. Quando a gente ensina eletrização por atrito, a gente sempre fala que os corpos estão neutros antes de esfregar. Aí imagina que no teu vestibular o cara pega corpos que não estão neutros antes de esfregar. O cara já pode ficar agoniado, né? Pô, não aprendi, não sei. Calma. Imagina a seguinte história. Asdrubal esfrega lã em vidro. Meia hora. E detecta que a lã ficou com carga de -8 e o
vidro com carga de mais 8. Estou chutando. Um absurdo, Coulomb, vai matar todo mundo. Asdrúbal pensa, se meia hora deu 8, uma hora vai dar 16. E ele fica uma hora. Asdrúbal, ao medir as cargas dos corpos, percebe que continua dando menos 8 e mais 8. Tranquilo? Asdrúbal, após ter eletrizado os corpos por atrito e percebendo que as cargas eram menos 8 e mais 8, deixa os corpos de lado. Depois de algum tempo, os corpos perdem parte da sua carga. O que tinha menos 8 ficou com menos 5. O que tinha mais 8 ficou com mais 3. Asdrúbal pega esses corpos, que descarregaram parcialmente, e faz atrito mais uma vez durante 4 horas. Qual é a carga final? Quanto? Ou seja, é tudo ladainha. O Asdrúbal esfregou antes, esqueceu, foi, voltou, porque ele é o Asdrúbal. Ou seja, não tem nada a ver com a física do processo. O fato de eu não ter feito uma questão igual contigo, não quer dizer que tu não consiga resolver a questão. O que ficou claro na primeira conversa? Quando o Asdrúbal ficou meia hora esfregando, deu mais 8, menos 8. Depois ele explicou 4 horas esfregando e continuou dando mais 8, menos 8, aí está a resposta. Não interessa quanto tempo ele esfrega. Se ele esfrega um pouco, os corpos ficam com carga de mais 8, menos 8. Se depois descarregou um pouco e ele continuou o processo da metade, depois de tanto esfregar, a gente percebeu que ocorre instabilidade elétrica com menos 8 e mais 8. Ou seja, era tudo para te deixar nervoso, para tu achar que tu não ia saber porque quando eu te ensinei era neutro. Ou seja, o fato de eu ter te ensinado a eletrização por atrito com corpos neutros proíbe que o cara coloque corpos carregados para ele esfregar? Não, ele é um ser humano criativo. Desde que ele ambiente o problema, te dando ferramentas para tu pensar na questão, né? Ele não pode falar de uma coisa que nós nunca citamos e querer que tu tire o coelho da cartola, não pode. Por atrito morreu. Como é que é por contato então? Encostou? Isso. Não vai encostar e esfregar, né, cara? Porque senão é atrito, beleza? Vamos ver como é que é então. Eu tenho um cara condutor com uma carga de 6 microcoulomb. 6 microcoulomb. E tem um corpo idêntico neutro. Encosto e afasto. 3 para cada um. Os corpos são idênticos. A natureza não é preconceituosa como nós. A natureza vai dividir igualitariamente as cargas. Uma terceira esfera idêntica. Divide por 3. São 3 corpos idênticos. Ah, é verdade? 3, 6 mais 3, 9. 9 dividido para 3, 3, 3, 3. Tranquilo até agora? Menos 1 microcoulomb. Tudo bem? Somou, deu menos 3. Dividido por 3, menos 1 microcoulomb para cada. Tranquilo? Matamos a ideia de processo de eletrização por contato. Um adendozinho. Se uma dessas esferas fosse maior que as outras, pronto, a maior ficaria com mais carga. Por enquanto é só o que eu preciso na revisão. Faz sentido, né? Um cara maior cabe mais carga dentro dele, né? Depois nós vamos reaprender como é que calcula quanto ficaria de cada uma se eu soubesse o raio de cada uma delas. Percebemos então que na eletrização por contato, os corpos eletrizados após o contato ficam com o mesmo módulo e mesmo sinal quando os corpos são iguais, idênticos. Então, ó, para corpos idênticos, o que nós temos? Mesmo módulo e mesmo sinal. E vimos algumas situações mais elaboradas, com mais corpos. 1000 corpos iguais, soma tudo, divide por 1000. Corpo maior na jogada, esse cara maior vai ficar com mais carga depois do contato. Depois nós revisamos os cálculos para isso. Talvez o processo de eletrização mais delicado, que exige um pouco mais de atenção, é o processo por indução. E não é só decorar a consequência final, como nós fizemos com atrito e contato, é entender o processo. A UFSC já perguntou sobre a sequência do processo. Observem também que a única eletrização que partiu do zero era o atrito. Para existir eletrização por contato, já tinha que ter um corpo previamente carregado, para encostar nos neutros.
Eletrização por indução é a mesma coisa, eu já preciso de um cara previamente carregado. Vamos pegar um indutor negativo. Esse corpo previamente carregado tem um nome específico, indutor, porque é ele o promotor da indução. Pega um cara neutro, aproxime o neutro do indutor, não encosta, não esfrega, aproxima. Os opostos, os iguais, se esse cara é um condutor, por exemplo, vai ficar fácil para ele os elétrons serem expulsos por causa desse excesso de elétrons e migrarem para outra extremidade do corpo. Observem que ele continua, ó, fiz didaticamente 4 positivas, 4 negativas, que somadas continuam dando 0. A carga total dele acaba dando 0. Não está carregado. Para poder carregar, pega um fio e conecta esse corpo com um corpo muito maior, por exemplo, a Terra. Já com os opostos, os iguais, e são os elétrons que têm mobilidade, os elétrons querendo ser expulsos desse corpo neutro, vão ver no fio Terra o caminho para eles fugirem. E aí, depois que eu mantive o neutro induzido e próximo do indutor, eu conectei com a Terra. Quando eu desconectar com a Terra, mantendo ele próximo, aí sim, já que ele estava neutro e perdeu elétrons, ficou positivamente carregado. Usando o indutor negativamente carregado, meu corpo neutro fica sinais, mas é importante entender a sequência. Aproxima, conecta com a Terra, desconecta com a Terra, e aí vai passear com o teu corpo carregado. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque eu já vi na UFSC assim, ó, no processo de eletrização por atrito, por indução, perdão, podemos afirmar, 0,1, aproximamos o corpo neutro do indutor, conectamos com a Terra, afastamos o indutor e desconectamos da Terra. Errou. Porque pensa bem, né? Quem está atraindo ou repelindo as cargas elétricas é o indutor. O fio Terra foi só para conectar a Terra com o corpo neutro. Se eu conecto com a Terra, o cara perdeu o elétron, ficou positivamente carregado. Se eu afasto o indutor e ele é positivo, ele atrai os elétrons de novo. Ele se neutraliza com o fio Terra. Ou seja, na verdade, isso aqui tem que permanecer próximo durante o processo de conexão e desconexão com a Terra. Lembrando que conexão com a Terra é isso mesmo, é pegar um pedaço de fio e encostar no planeta. Para encostar bem no planeta, o ideal é enterrar, né? Certo? Lembra uma hastezinha de cobre bem compridona? Vai lá na matéria de construção, marretinha, martela ela no teu quintal, não pode ser um deserto. O deserto seria muito seco e aí não teria, né, água salgadinha ali para poder conduzir eletricidade e não ficaria bem aterrado. Então tem que ser uma região com um pouquinho de umidade, por exemplo. E aí a gente, humildade é boa, né? E aí a gente martela o fio Terra e mede essa impedância, a gente mede a resistência elétrica desse fio Terra para garantir, né, que a casa ficou bem aterrada, que aquela estrutura está bem protegida. Fala, aniversariante. Uma professor, aquele negócio que aconteceu com aquelas televisões de caixa que desligava a TV e colocava o cabelo perto e ele puxava. Perfeito. Aquela TV é um canhão de elétrons. Aquela TV é um canhão de elétrons. Tem um jato de elétrons que sai lá de trás do tubo de imagem, altíssima velocidade, bate na tela fazendo ela brilhar. Então, na verdade, quando tu desliga a TV, quando a TV estava ligada, tinha um certo circuito sendo formado, elétrons vindo para a tela, e depois um fio levando esses elétrons para outra parte do circuito e fazendo a circulação ocorrer. Quando tu desliga a TV, ainda restam os elétrons que são ejetados lá do tubo de imagem. Só que o circuito já foi desligado. Então vai acumular um pouco de cargas elétricas na tela. E aí, mesmo o teu corpo sendo neutro, ele vai ser atraído pelas cargas elétricas devido ao processo de indução. Então olha só, esse corpo está neutro, mas ele vai ser mais atraído do que repelido pelo corpo carregado. Por quê? Por que tem mais atração do que repulsão nessa situação? As cargas positivas estão mais próximas, atraem. As cargas negativas estão mais distantes e repelem. Como a distância é maior para as negativas, a repulsão é mais fraca do que a atração. Ou seja, corpos neutros são atraídos por corpos carregados, devido ao processo de indução. Tu está neutro. Chega na frente da TV que está carregada negativamente, os elétrons do teu corpo são repelidos pelos elétrons da TV. Então as pontas do teu pelinho ficam com excesso de cargas positivas e os opostos, o pelinho fica atraído pela tela e fica com o pelinho arrepiado. Certo? Boa colocação. Processo de eletrização por indução tem tudo a ver com isso que a gente percebe nas TVs, principalmente nas antigas, de tubo de imagem. Muito bem. CRT, né?
Cathode Ray Tube, é o nome daquele aparelhinho. Oi. A TV nova, ela não se baseia num canhão de elétrons que fica batendo na... Isso, depende qual tipo de TV, né? Ela pode ser meio fosca mesmo, é isso aí. Mas na verdade é o seguinte, ó. A maneira de emitir o brilho da TV é totalmente diferente. Na TV de tubo de imagem, como eu falei, é CRT, tubos de raios catódicos. Era um experimento de física aquela TV. Aí virou TV, olha que loucura. O cara querendo entender o eletromagnetismo, o magnetismo, acabou desenvolvendo, né, depois de muitos anos de estudo, a TV. Quando a gente tem uma TV mais moderna, de LED ou plasma, não vai ter um jato de elétron batendo com tudo numa placa que vai fosforescer, que nem a TV normal, TV tubo de imagem. Na verdade já é um LEDzinho ou já é uma lâmpadazinha pequenininha que vai brilhar numa certa intensidade. Ou seja, a emissão de raios oriundos da tela é muito menos intensa, digamos, né, do que na de tubo de imagem, que tem uma certa radiação batendo na pessoa. Uma radiação, inclusive, parte dela que não é visível. O fato de ser fosca ou não tem a ver com outros detalhes técnicos. Por exemplo, a TV de LCD, que é a mesma TV de LED, tá, galera? A TV de LCD e a TV de LED é a mesma TV, só que os LCD ficaram mais poderosos, né? E aí a galera resolveu mudar um pouquinho o nome, mas a tecnologia é a mesma. E sabe o que tem atrás daquela TV para poder enxergar a imagem? Isso, ó, esse tipo de lâmpada. Esse tipo de lâmpada é que ilumina a tela para que tu consiga enxergar ela. Já a TV de plasma não é exatamente um LED, é um LED especial, na verdade, onde lá dentro tem um gás a baixa pressão, que é estimulado por uma corrente elétrica até brilhar. Lembra plasma? Plasma é o estado gasoso que emite luz. Concorda comigo? Então o processo é um pouquinho diferente, cada uma tem a sua vantagem. A TV de LED ou LCD, um pouquinho mais antigamente era chamada LCD, agora é chamada LED, ela é mais econômica, dura mais tempo, tem um brilho mais bonito geralmente, certo? Só que para imagens rápidas ela não é tão boa, vai ver uma Fórmula 1, vai ver alguma coisa que passa rápido na imagem, ela pode aparecer meio piscando, porque a taxa de atualização dela não é tão rápida. Já a TV de plasma, né, o plasma novo pelo menos, ela dura um pouco menos, tem um contraste muito maior, ou seja, a diferença entre uma cor e outra pode ser muito maior, e é boa para velocidades rápidas, para coisas rápidas que passam na tela. Porém, se o cara tem aquela grade para escolher o canal da TV a cabo e a grade fica parada na TV, dá uma manchinha na tela. Então a TV de plasma a galera não gosta muito porque às vezes aparece uma manchinha da imagem anterior por trás da imagem original, certo? Como é que é? Deixa a TV sempre no mesmo canal e ficar lá. Isso, na verdade se o cara tivesse lido o manual, ele veria que tem funções que minimizam esse efeito, né? Uma função orbital que chama que vai botando a imagem em um lugar um pouquinho diferente a cada momento. Desloca tão um pouquinho a imagem que a pessoa que está vendo não percebe, mas aí a cor não fica sempre no mesmo lugar, entendeu? Fica mudando de lugar. Tem algumas funções que resolvem isso. Mas bacana as colocações aí. Ô galerinha, agora que nós começamos a bater um papo sobre a introdução da eletrostática, chegou o grande momento do filé da aula. Eu não posso começar falando da lei de Coulomb, porque poderia parecer que o Coulomb é que foi genial, eu discordo. Eu acho que genial mesmo foi o Newton, que partiu meio do nada para a ideia. Como o Coulomb leu Newton e as ideias eram muito parecidas, acho que para ele foi muito mais fácil. Antes de mais nada, os opostos? Isso é conhecido na física como lei de Dufay. Cargas positivas, sinais iguais, se repelem. Essa força 1 é igual à força 2, por quê? Terceira lei de Newton. Ação, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes. Lembra? Repulsão, porque as cargas são iguais, mesmo módulo as forças. Os opostos se atraem. A força de atração é a mesma. Essa força de atração, ela está sempre com a direção, a mesma direção da linha imaginária que passa pelo centro das cargas. Mas antes de falar de eletrostática, deixa eu te lembrar. Newton, gênio. Eu já comentei com vocês algumas passagens dos alguns originais dos livros de Newton. Aí revelam o poder daquela mente. Uma das passagens ele fala, né? Eu fiz experimentos que mostravam que a areia tinha uma densidade 6 vezes maior que a da água.
densidade 6 vezes maior que a da água. Então eu tenho que supor que o planeta Terra tem que ter uma densidade entre 5 e 6. A densidade do planeta Terra tem que ser entre 5 e 6 vezes a densidade da água. A densidade da água, tudo bem para ti? 1 kg por litro? Então Newton, em 1600 para 1700, afirma num livro, com um raciocínio bem simplório, mas muito forte, afirma: a densidade do nosso planeta Terra é entre 5 e 6 vezes a densidade da água. Mais de 100 anos se passaram e muitos gênios debruçados em cima do problema para tentar calcular a densidade da Terra. E aí um suíço chamado Cavendish fez um puta do experimento e calculou a densidade da Terra. Adivinha quanto? 5,5 kg por litro. Newton, 100 anos antes, sem fazer experimento nenhum, só usando o poder do raciocínio, já tinha descoberto a densidade do planeta onde ele vivia. Certo? Inacreditável, né? Isso é só uma demonstração da capacidade incrível que o Newton tinha de raciocínio. Ao ler Galileu Galilei, ao ler Kepler, as 3 leis de Kepler, Newton se arrepia. Ele, caramba, começa a filosofar, né? Como é que é essa história de um planeta orbitar o Sol? Por que ele não passa reto, já que eu percebi que a primeira lei de Newton diz que se a força resultante for zero, o objeto tem que se manter em MRU, repouso? Aí ele começou a perceber, só tem uma explicação: a mesma coisa que me mantém com a bunda grudada na Terra é a coisa que faz os planetas orbitarem o Sol. Massa atrai massa. Mas foi com a leitura dos trabalhos de Kepler que ele conseguiu concluir isso. Então tu vê, não foi totalmente do além, mas era genial. Então ele pensou: se eu tenho uma massa M1 e uma massa M2 afastadas de uma distância D, essas massas se atraem mutuamente com forças de mesmo modo, ação e reação. Essa força pode ser calculada pelo produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E Newton falava, tem um número, uma constante que relaciona essas grandezas que eu não sei quando é. Foi no experimento de Cavendish que nós conseguimos essa constante gravitacional universal com mais precisão. 6,67 vezes 10 na menos 11 vezes 10 na menos 11, é um número bem pequeno, bem baixo, o que mostra por que eu não me sinto atraído por vocês ou pela parede, porque na verdade eu até estou sendo atraído a todo momento por tudo que me cerca, mas como a Terra, essa coisa gigante embaixo dos nossos pés, me atrai muito mais fortemente que vocês e que as outras coisas, eu nem percebo essa atração que vocês exercem sobre mim, mas ela existe, não se esqueçam. Newton, gênio, dobrando uma das massas, dobra a força de atração, triplica uma massa, quintuplica a outra. Triplica uma, quintuplica outra massa. 15 vezes mais força. Tudo bem? É vezes, beleza, galera? Dobra a distância entre as massas. Cai 4 vezes. Aumenta 9 vezes a distância. Cai 81 vezes a força. Legal. Lembramos a lei da atração das massas de Newton. Passa mais alguns anos, do início de 1700 para o final de 1700. 1789, Coulomb está no laboratório, mas ele não está investigando a atração das massas, ele está investigando a eletrostática. Ele vai lá, pega uma carga positiva, amarra no dinamômetro medidor de força, pega uma carga negativa que ele conhece, amarra no dinamômetro, percebe que de fato a força que uma faz na outra é a mesma, terceira lei de Newton. E de repente ele altera o experimento, ele vai lá e dobra uma das cargas apenas. O que os dinamômetros acusam? Manteve tudo igual, mas dobrou o valor daquela carga. O que vai acontecer no dinamômetro? Ele viu que era o dobro da força. Ele, que legal, faz sentido? Faz sentido? Ele pegou, manteve tudo igual, mas triplicou só essa carga. A força triplicou ele, lógico, faz sentido. Ele dobrou essa e triplicou essa. 6 vezes maior. Ele, meu Deus, será? Será? Quando ele dobra a distância, cai 4, ele é Newton. Será que alguém escutou? Tomara que não. Na verdade que Newton, eu descobri. A lei de atração das cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto
cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ah, mas tá muito parecida com a do Newton, cara. Deixa eu fazer assim, ó. 1 sobre 4π é zero. Ninguém vai desconfiar que foi do Newton. Ninguém vai desconfiar que é do Newton se eu colocar aquele número feio ali na frente. Originalmente, a lei de Coulomb não tinha o K aqui na frente. Ela tinha 1 sobre 4π vezes E0. É a permissividade elétrica, certo? Que isso apareceu pra gente nos capacitores mais modernamente, né? Então, galerinha, ó, no final das contas, a galera, obviamente, acabou percebendo que matematicamente a lei de Coulomb e a lei de atração das massas de Newton é a mesma coisa. Do que depende o K? Do meio, da coisa que está entre as cargas, aço, água, vácuo, se for vácuo. Ou, yes, 9 vezes 10 na 9, número grande, né? Ou seja, para ter uma força legal entre massas, as massas têm que ser altíssimas, porque a constante gravitacional universal é pequena. Cuidado, não vai confundir com a situação da gravidade, beleza, galera? Esse aqui, deixa eu até colocar ele, eu só citei, mas eu vó colocar o Gzão aqui pra galera. 6,67 vezes 10 na menos 11. Número bem pequenininho. Quanto é que é o valor do K? 9 vezes 10 na 9. 9 bilhões. Por isso que cargas pequenas já geram uma força eletrostática razoável. Como é que a gente poderia enunciar a lei de Coulomb? A força de atração e repulsão entre cargas elétricas é de ao produto das cargas ao quadrado, que é a mesma lei de atração das massas de Newton. Por isso que eu acho que vale a pena a gente lembrar que o Newton foi genial, porque foi o primeiro, e o cara que leu Newton e foi experimentar a carga elétrica no laboratório ia ligar as pontas ali, é a ideia. Valeu? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Falta só uma aula, só uma aulinha no final.